Hello, hello, hello! Vamos fazer então aqui a nossa finalização da Semana da Ansiedade. E o que eu prometi para vocês? Que eu iria fazer uma análise sobre o filme que a gente usou de exemplo, porque trouxe todos os aspectos, né, que a gente estuda e que a gente treina e que a gente pratica para que a ansiedade saia da nossa vida, no sentido de ansiedade que nos atrapalha, né? Aquilo que eu falei da ansiedade como patologia. Então tem esse filme que é maravilhoso, que chama-se Gênio Indomável. Para quem ainda não assistiu, eu aconselho muito, obviamente, vai ter zilhões de spoiler aqui, mas esse filme, gente, é de 1997, então spoiler é uma coisa que nem pega mais nesse filme, né? Então, nessa Masterclass, o que a gente vai falar, gente? Eu vou falar de vocês uma linguagem terapêutica, profunda, analítica, tá? Dessas vertentes que a gente estudou durante a semana, né? A insegurança, né? As feridas emocionais, os problemas relacionais, né? A dificuldade de se relacionar afetivamente, né? Amigavelmente, socialmente. O bloqueio criativo, né, a trava nos nossos dons, né, porque o gênio era um gênio, não só em matemática e física, como Einstein, como alguns, ele era um gênio em todas as áreas, né. Então, como isso é bloqueado por esse aspecto nosso infantil que ficou travado lá, que foi cortado lá na infância. Então, aqui vocês vão ter, ó, sabe, umas pausas reflexivas, assim, dizer, como é que isso está aplicando na minha vida, como é que eu estou lidando com isso na minha vida. Vocês vão ter muitos insights, como já tiveram, né? Muitos de vocês me deram feedbacks, eu achei maravilhoso de entender, né, como é que esse conteúdo entrou e vocês digeriram, né? E vamos ficar aqui nessa conexão direta aqui, né, para saber como que o medo, né, de entregar, o medo de confiar, o medo de envolver esse emocional, né? Deixar esse emocional, esse overcoming, né? Transbordar, né? Na gente. E como isso, né? Bloqueia qualquer processo de intimidade que a gente tenha, né? E a gente acha que intimidade tem a ver com questões ali amorosas, sexuais. Não, minha gente. Intimidade quer dizer coração. Quer dizer, abrir o coração. Então, se eu não tenho intimidade com uma pessoa, não compartilho nem sequer o que eu sinto, nem o que eu penso, sabe? Meus desejos, meus sonhos, nada disso vem à tona se eu não confio em alguém, se eu não tenho intimidade, né? Então, a intimidade está diretamente conectada a vínculo e vínculo está diretamente conectado à segurança. E a segurança, ou a falta dela, é o que gera a famosa ansiedade, que foi o que a gente estudou aqui durante toda a semana. Então, fica aqui comigo que a gente vai começar a falar agora do filme, né, desse roteiro aqui que a gente trouxe, né, que a gente conversou bastante. Então, vamos lá. Por quê? Né, que eu acho que é a coisa mais gritante, assim, do filme, né? E aí, quem não sabe o roteiro, quem ainda não viu o filme, tem um vídeo prévio aqui que eu fiz na abertura da semana, que eu dou, né, um contexto do que é o filme, não vou repetir aqui para o vídeo não ficar longo, né? Aqui a gente vai falar já desses aspectos terapêuticos de, né, forma prática para como é que ele entra na nossa vida e como é que a gente usa isso, né? Pra gente entender se a gente está dentro desse conceito, ou se a gente já conseguiu sair e o que precisa caminhar para esse lugar, né? Então, assim, primeira coisa, vamos dizer aqui, ó, que era o gritante do filme, como eu comecei a falar aqui, né? O que o medo de amar, porque era um medo terrível que ele tinha, né? O que o medo de amar tem a ver com a ansiedade? Vocês já se perguntaram isso? Então, olha a dificuldade, a gente acha que ama o filho, a gente acha que ama o namorado, o marido, a gente acha que ama a esposa, acha que ama pai e mãe, e a gente tem uma série assim de queixas, sabe? Aí não pode ter raiva, não pode ter isso, não pode. Então mixa todas essas emoções e a gente trava nisso. Mas olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Você já percebeu o quanto a gente anseia por segurança? Preste atenção numa coisa. A coisa que a gente mais quer na vida é segurança. Então seria se sentir seguro para abrir o coração, para amar, né? Para se sentir seguro naquele lugar. Mas ao mesmo tempo, olha que paradoxo doido isso. A gente foge disso.
Quantos e quantos filmes, quantos livros, quantas histórias reais a gente conhece de que quando começa a estabelecer esse vínculo, a pessoa tem a famosa autossabotagem, vai embora, né? Por que a gente foge, né, dessa intimidade, desse vínculo? Você já se perguntou? Aqui é o primeiro aspecto da ansiedade. Aqui você já reconhece se você tem ou não ansiedade atípica que atrapalha a sua vida. Então, se você é do tipo que foge, e gente, eu não falo aqui no primeiro momento não, às vezes a pessoa até se envolve no relacionamento, vamos falar de um namoro, por exemplo. Vai alguns meses, mas aí ela começa a entrar com um processo de sabotagem, faz de tudo para aquele relacionamento ficar ruim o suficiente para acabar. Isso é um processo de sabotagem que é como o povo tradicionalmente chama, mas a gente fala muito disso aqui, é ansiedade já. É a ansiedade já te dizendo, ó, não fica muito tempo nesse lugar, porque em algum momento essa pessoa vai embora, tu vai ficar sozinha e tu vai sofrer de novo, então termina logo antes que ela te deixe, deixa logo antes que ela te deixe, sabe? Então começa essa coisinha aqui, sabe? Apesar de que a gente confunde muito, né, ansiedade com falta de calma, como eu expliquei durante a semana, um dos dias a gente falou muito sobre isso, né? Então não é falta de calma, na verdade é a falta dessa segurança interna. Se eu não acho esse lugar, se eu não estou tranquila, mas tranquila não é de calminha, se eu não estou tranquila de desligar meu sistema nervoso, se eu não desligo o sistema nervoso simpático, eu não consigo me sentir seguro em um lugar. Tem pesquisa aí que diz, se você viaja a primeira e segunda noite no hotel, você fica 50%, né, dormindo e 50% acordado. O que é isso? Teu sistema simpático não desliga, porque tu está num lugar estranho, será que vai entrar alguém, será que é seguro, será que é confiável, né? Então você fica ali meio com o olho no tico do gato, sabe? Então isso é a falta de segurança, e eu tô falando aqui um exemplo clássico do dia a dia, né, para vocês ligarem, mas quando a gente vai na nossa psique, lá no nosso inconsciente, é exatamente isso, né? Se a gente não tem essa confiança absurda, eu posso relaxar porque aqui eu tô segura, né? Então, se você não tem essa confiança, você se sente insegura, e se você se sente insegura, você não se permite ser vulnerável, porque a vulnerabilidade, ela depende do quão segura nós estamos. Tá? Então é exatamente aqui que entra essa história do Will que eu quero trazer para vocês, né? Ela é um retrato assim belíssimo, né? Retratado, e lógico, todo aquele talento do Matt Damon, né? Porque ele é maravilhoso, né? Todos os filmes dele são assim incríveis, né? Ele se entrega muito ali, sem falar de Robbie Williams, que dispensa apresentações, né? Mas ali a gente percebe o quanto ele resiste ao vínculo. Os amigos dele são aqueles amigos de nível intelectual muito baixo, onde ele não precisa ser testado, provado, onde todos sabem que ele é um gênio, portanto ele está ali num lugar seguro, ninguém mexe com ele porque ele é o mais inteligente de todos. Então nesse lugar ele não é cutucado, e aí ele brinca ali no outro, uma amizadezinha leve que vai saindo ali na urina, né? Mas quando ele vai para o consultório, aí o bicho pega. Porque aí, por que ele não se sente seguro com o matemático lá que está querendo lançar ele? Porque ele não confia no cara. Ele acha que o cara quer testar ele, quer saber se ele é gênio mesmo. Então, olha só, começa a vir esse monte de coisa na cabeça dele. E ele não confia no cara. E quando ele vai pro consultório, ele chega lá também, ele tem toda uma resistência. Ele fica em silêncio, ele provoca, ele afronta. Porque resistência é o vínculo. Porque se ele baixa essa carcaça, ele vai para a vulnerabilidade. É onde entra o vínculo, começa a criar um vínculo. Que com o tempo isso acontece, né? Mas a cura, né? A cura de qualquer mal da nossa vida chama-se segurança e vulnerabilidade. Inclusive, é muito belamente retratado nesse filme, né? Quando ele diz, né? A cura é através dessa relação terapêutica, né? Então, o Robbie Williams, né, que é o Sean, sabiamente ele conduz ali, né, de uma forma belíssima ali, né, o vínculo, né, o set terapêutico ali, ele vai criando na forma de ele também se mostra vulnerável. Ele não esconde as imperfeições dele, ele não esconde nem os erros dele passados, nem os atuais, nem os problemas que ele tem, nem as dificuldades, nem os atritos,
Nada, ele não deixa nada debaixo do tapete, nada escondidinho. Então o Chan começa a ver uma pessoa real, e com essa real ela cria o vínculo. E esse vínculo vai sendo fortalecido à medida em que o Chan conquista essa confiança dele, ele se sentindo, né, seguro, né, confiante ali, ele começa a sentir, opa, esse lugar é seguro, esse cara é confiável. E aí ele começa devagarzinho indo abrindo, ele testa ainda aqui e ali, a coisa vai fluindo. Enquanto o Chan sabiamente cria essa relação e vai desenvolvendo, porque vínculo, minha gente, não é uma coisa pirlim-pim-pim, eu tenho um vínculo, tá? Para quem tem namorada, apresentou para a família, eu criei vínculo. Não é isso, vínculo é o dia a dia, e esse lugar em que você pode ser você, independente do que aconteça, você não vai ser julgado, você vai continuar sendo amado, você vai continuar sendo aceito. Essa é a criação do vínculo. Aí é o ponto-chave onde engata o negocinho e começa algo a crescer. Então, o que aconteceu com o Chan ali? Ele conseguiu ir no Will, no lugar ali em que o Will era extremamente resistente, bloqueado, e ele conectou essa pontinha e disse, ó, vem aqui pra fora, tu pode ser imperfeito, tu pode ser brigão, tu pode ser turrão, tu pode errar, tu pode dar cabeçada, tu pode fazer escolhas que depois tu te arrependa ou não, ou que sejam diferentes do que a sociedade espera de você. Eu fiz isso. E aí, por isso que ele não esconde a vida dele do Will. Porque conforme o Will vai vendo que ele tem todos esses aspectos, ele também vai entendendo, entendi, se ele já passou por isso, ele vai entender, né? Quando eu disser pra ele que eu também tenho medo de fazer uma escolha errada, que eu também tenho medo de me sentir amado, que eu também, né, resisto a isso, aquilo. E aí vai devagarzinho, né, puxando o Will para esse lugar, que é o nosso protagonista, né, que é um jovem de uma mente brilhante, né, e que ele é autodidata. E aí ele também traz essa condição pro Will, né? Porque ele também era autodidata, ele também saiu, né, do estrelato, escolheu, né, uma vida mais pacata, né? Enfim, ele também tinha tretas na vida dele que ele nunca conseguiu resolver, né? E nada disso ele escondeu do Will. E o Will foi ver, nossa, eu tô me relacionando com uma pessoa humana, que também erra igual eu. E mesmo errando, ele continua levando a vida. Então, se eu mostrar para ele um erro, ele também fez esse erro, talvez ele entenda. E aí, é aí que começa devagarzinho essa coisa, né? Então, genialmente esse set terapêutico é conduzido ali de um menino aterrorizado, né? Parecia um bichinho, assim, ferido, escondidinho lá no canto, assim, para uma possibilidade de se vincular. E esse primeiro vínculo ele cria com o terapeuta. E sempre é isso. Por isso que o profissional que você se relaciona é muito importante. Porque o profissional, ele tem que ser qualificado e ele tem que ter todas essas escalas. Ele já tem que ter passado pelo caminho que ele precisa te conduzir. Ele tem que ter, né, muita estrutura interna para receber essa transferência. Porque o Will, quando chegou lá, ele derramou assim em cima do chão. Pá! Toda uma vida de frustração. Depois ele via no Chan essa figura de autoridade que era o pai, padrasto dele, que maltratou muito ele. Então o Chan teve que ir lidando com isso, sabe? Aquela coisa, tirar ele desse lugar violento do embate, né? E foi ali devagarzinho quebrando essas couraças dele, quebrando. Se você pega um profissional que ainda não resolveu isso nele, ele não vai te ajudar. Vai chegar num lugar que vocês dois vão ficar ali, os dois presos no mesmo lugar. Então, muito cuidado com o profissional que vocês escolhem, né? Por quê? Porque essa couraça que a gente cria, ela é muito complexa de ser tirada. Você sozinho pode ter certeza que você não tira, não. Mas nem tem essa ilusão. Sozinho, não tira. Isso eu garanto para vocês, não tira, você precisa de ajuda, precisa de alguém de fora. A chave tá dentro, é você que abre essa porta, mas essa chave é alguém do lado de fora que vai te dar, tá? Então, ó, como que o Will usava, né, ali a sessão, né, ali, cada vez que ele se encontrava, ele tentava controlar.
Ele tentava dominar, ele tentava, né, ali colocar ali, né, um embate, um confronto, né, com o chão o tempo inteiro. Por quê? Porque ele morria de medo de ir para esse lugar que ele ficava emocionalmente exposto, onde ele se sentia ali, né, fragilizado, onde ele foi muitas vezes, né, massacrado. Então, você já se perguntou, será que você não faz o mesmo? Quantas vezes, minha gente, você já fez isso na sua vida? Quantas? Isso é muito importante a gente se perguntar, né? Se questionar, porque às vezes a gente usa assim, ó, preste atenção aqui algumas características. A necessidade de controle, sarcasmo, ironia, o isolamento, a fuga, as brincadeirinhas, piadinhas, tudo isso, né, gente? Não é porque você tem o perfil isso, ou enneagrama aquilo, ou temperamento ABC. Tudo isso, minha gente, nós não temos condições de ainda acessar esses lugares inconscientes. Por isso que eu digo, sozinha, a gente não consegue. E aí, se você pega um bom profissional, esse bom profissional vai ali, ó, te conduzindo, pegando na sua mãozinha e vai, sabe, dizendo, olha, você tem condições de ficar de frente para essa dor e mostrar para ela que você é mais forte que ela. E nesse momento que você faz isso, você desmonta. É igual um monstro, né? Sabe, criança, parece que é um monstro você ter medo de uma coisa. Quando você chega lá e vê um negócio desse tamanho, né? Então isso é muito interessante. E essa coisinha que você desmonta ali, ela vira força em você. Isso é a coisa, também uma coisa que parece antagônica, mas não é. Toda vez que você encara um negócio desse, você sai mais forte de lá. Você sai mais forte, tá? Então, olha só. De onde vem isso, né? De onde vem esse medo do Will? Por que ele tinha tantas restrições? Por que ele tinha tanta essa couraça? Por que ele se protegia tanto? Porque as primeiras experiências da sua infância que moldou ali a sua vida, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi abandonado, né? Ele sofria extrema violência física mesmo, não só abuso mental, psicológico, mas ele também tinha uma violência física braba envolvida aí também. Então, quando a gente está nesses lugares, a gente não consegue sair sozinho, minha gente. Você está dentro de um poço, você precisa de uma cordinha, de uma escada, alguém que te ajude a sair dali. Então é muito importante a gente prestar atenção nisso. Por quê? Porque o primeiro degrau dessa escada, minha gente, é que a gente morre de medo de ser visto. Por quê? Porque quando alguém me via, o caos acontecia, então começa a me esconder. Então a gente morre de medo de ser visto. Então o vínculo, que é esse medo de ser visto, se alguém me vê, eu vou desenvolver algum tipo de vínculo ali. Esse vínculo é uma ameaça pra gente. Por isso que a gente se esconde, por isso que a gente foge, por isso que a gente se isola, né? Então a ansiedade, ela é muito gritante desse lugar. Então tem uma cena bem marcante, né, no filme, que quando o Will conhece o terapeuta dele, que ele é um psicólogo, não é um psicólogo, ele é um psiquiatra, psicanalista, né, e psicoterapeuta. Então o Sean observa ele, então ele se conhece, e o Will chega todo armado, né, e o Sean fica só observando, e é a paciência do Sean de receber, sabe, toda a transferência, ele recebeu tudo, e ele teve a paciência de esperar o momento certo para começar a desarmar o Will. Ele só começa a desarmar o Will quando o Will já confia nele, já sentiu uma conexão, ou seja, já tinha vínculo. Ou seja, se tem vínculo seguro, você já começa a ter segurança. Se você se sente seguro, você começa a ser vulnerável. Vulnerável vem do coração, né? Sentir o coração puro, limpo, abrir o coração. E qual é a virtude do coração? Coragem. Aí você tem coragem.
Então veja que loucura, né? Enquanto a gente tá nesse medo, nessa ansiedade, nessa insegurança, na falta de vínculo, a gente é frouxo, medroso, covarde. A gente só tem coragem quando a gente chega. E enquanto eu não chego nesse lugar, eu não tenho coragem. Ou seja, não tem ação da minha parte. Sabe? Não tem ação. E é muito interessante porque o Will, quando ele começa a provocar o Sean, né? Porque ele cutuca muito o Sean, né? Ele cutuca, ele provoca, ele zomba, né? Ele começa a usar a história pessoal do Sean contra ele mesmo. Ou seja, olha o que é uma pessoa ferida, né? Uma pessoa que não sabe o que é vulnerabilidade, não está preparado ainda para lidar com isso. Quando ele tá no confronto ali com o Sean, e o Sean foi vulnerável com ele, né? O Sean deixou ele saber de toda a história da vida dele. Na primeira oportunidade, o que o Will faz? Usa aquilo contra o Sean. E é isso que a gente mais teme, assim, mais morre de medo na vida, que alguém use a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade contra a gente mesmo. Porém, se eu estou ferida, se eu estou ainda nessa ansiedade, nessa falta de vínculo, nessa falta de segurança, isso eu faço. Eu faço com as pessoas. Então, se eu faço, eu morro de medo que façam comigo. E aí é legal, porque quando ele faz isso, o que o Sean faz? Nada. O Sean não reage com raiva. E é ali que começa a quebrar ele, ou seja, quando ele começa a ver, cara, eu ataco o cara onde mais dói e o cara não revida, o cara não fica com raiva, então quer dizer que se eu mostrar, eu talvez também não seja um lugar que seja cutucado, né? Então ele começa ali, sabe, a usar a história pessoal do Sean contra ele mesmo e o Sean não reage. Ele olha e aí ele apresenta assim para o Will uma virtude que o Will não tinha, porque ele nunca tinha tido o privilégio de conviver com pessoas maduras, terapeuticamente maduras, que é o quê? Compaixão. A compaixão madura, né? Então, olha a importância do profissional. Se não tivesse disso, nada teria acontecido. Então, preste atenção nessa parte no filme. Ele fala uma coisa interessante, assim, ele fala, eu anotei aqui, ó, você é só um garoto. Você não sabe o que é perder alguém, porque você só fala de amores nos livros, que você leu nos livros. Nunca esteve vulnerável o suficiente para amar de verdade. E ele não fala isso com raiva nem com acusação, ele fala isso com compaixão, amorosamente, de um lugar que ele está dizendo para o Will, olha, eu sei que você está ferido, esse lugar você morre de medo de acessar, eu já passei nesse lugar, eu sei muito bem o que você está sentindo. E olha onde eu estou agora, isso não me machuca mais. E aí tudo isso é gotinha a gotinha, isso tudo vai entrando no Will, né? Ele vai aceitando. Então essa cena do filme é assim um ponto, sabe, de virada, porque a partir daí ele começa a ver assim, dá para eu confiar nesse cara. Ele realmente é um cara maduro. E isso é uma conexão de interno para interno, gente. Então é muito legal, sabe? Muito, muito, muito legal a gente assistir o filme prestando atenção nisso, porque é o reflexo de todos nós. Gente. Nenhum de nós é diferente do Will. Por que a gente não é diferente dele? Porque, olha, todos nós temos feridas invisíveis. Todos nós tivemos infâncias marcadas por algum tipo de abuso ou negligência. Por mais que a gente teve uma família boa, uma família legal, mas nossos pais não tinham todo esse gerenciamento emocional. A estrutura, às vezes até nossos pais tinham, mas a estrutura ao redor não, as escolas, então os bullying, né, a religião, enfim, foi muita coisa, né? Então assim, a gente não tinha, né? Esse conceito, ele é muito, muito bem explorado, né, dentro de uma estrutura terapêutica que chama apego seguro e evitativo. Então, o que acontece? Quando a gente começa a gente tem essa infância, né, desse lugar aí, que não houve todas as condições, e que, gente, assim, nenhum de nós
nenhum, por melhor que seja a infância, o lugar, o país, nenhum de nós teve esse mundo perfeito. Tudo 100% não teve, porque é um entendimento e faz parte do nosso desenvolvimento isso. Então, se a gente tem apego inseguro, e se a gente tem apego evitativo, que é uma teoria muito legal do John Bowlby, se você tem esse tipo, você vai ter comportamentos como o do Will. Só que a gente acha que a gente não tem. Acha que isso é normal. Quase todo mundo faz, então a gente está achando que é normal, mas não é. Você não precisa carregar esse peso aí dentro de você, sabe? E porque assim, pessoas com esse padrão, então nós, né, que temos esse padrão, elas sentem que não podem depender de ninguém, que elas não podem confiar em ninguém, que é elas por ela. Então a gente precisa de controle, né? A gente precisa se defender, a gente precisa evitar, a gente se protege com esse sarcasmo, a gente tem uma racionalidade, é tudo aqui, ó, na mente, nada no coração, é tudo na mente. Até o que a gente acha que é coração é racionalizado, porque eu senti isso, porque eu aquilo, porque tu joga aqui dentro e começa a bater esse liquidificador. E sempre a gente tem uma distância emocional. Não, eu gosto, mas assim, tá lá, eu tô aqui. Sabe? Então, olha a doideira que é a nossa vida, né? Na prática, isso é ansiedade disfarçada, minha gente, tá? Por quê? Porque eu tô insegura, eu estou extremamente, eu tô em alerta. O que é ansiedade? Está de alerta, eu tô em alerta. O medo constante de ser ferida, alguém vai me machucar, será que esse relacionamento vai pra frente? Será que essa amizade é legal? Ai, a fulana fez isso. Não, ela faz isso, não sei o quê. Ai, meu chefe é assim, meu chefe é abusivo, não sei o quê, né? Ou seja, você tá o tempo inteiro ali se protegendo de ser exposto, de ser abusado, de ser abandonado, de ser rejeitado, de ser ferido. E a gente vive a vida inteira nessa noia. A vida inteira nesse buraco. Então, assim, não era diferente com o Will, né? O Will, o problema do Will não era a falta de confiança no outro, é a falta de confiança nele mesmo. Não é que ele não confiava no Sean, ou ele não confiava no professor lá, ou ele não confiava na namorada que ele estava apaixonado. Ele não confiava, era nele. O problema era com ele. Ele não criou estrutura nele. Não foi ensinado isso para ele, como não foi para nenhum de nós. E ele também não tinha tido ainda a oportunidade de desenvolver. Porque ao final do filme ele tem. E ele não teve na infância, ele não recebeu. Como é que ele desenvolveu isso? Muitos de nós não tivemos na infância. Aliás, nenhum de nós teve, né? Assim, mas claro. E por que alguns hoje têm e outros não? Porque alguns já desenvolveram. Então isso é um trabalho seu, é você que tem que desenvolver isso, sabe? Essa segurança em você mesma é seu. Se você não faz isso, ninguém vai fazer por você. Ninguém, né? Então, olha, o que o Sean faz ali com o Will, que é o conserto da coisa, que é a virada de chave. O Will, ele tem toda essa insegurança, ele tinha todo esse apego evitativo, né? Ele tinha, enfim, tudo que vocês possam imaginar, né? De mazela de uma infância ele tinha, né? Mas o Sean, quando ele chega ali com essa presença até paternal, né? Porque ele vem e tem a transferência. Então, é toda a noia que ele tinha com o homem paterno, né? Que ele foi exposto com o pai, com o padrasto e tudo mais, ele transfere para o Sean. E o que o Sean faz? Ele recebe essa transferência e ele sustenta esse vínculo, porque ele tinha essa estrutura. Então ele sustenta ali, ó, com firmeza, com empatia, com presença, até ele quebrar essas coraças do Will. Então aí vem, né, a necessidade, que eu já falei algumas vezes aqui, de um bom profissional. E um profissional que tenha condições de fazer isso, tá? Maturidade, né, terapêutica e tudo mais, né? Então, quando a gente vai dentro da psicanálise, né, que a gente começa a olhar esse approach, né, que o Sean faz, a gente chama isso de função continente. O que é um continente, né? O terapeuta, no caso o psiquiatra aí, que era psicanalista também, ele oferece, né, esse espaço que é um continente, né? A gente está numa ilha isolada, e é uma ilhazinha ali muito pequena em que a água de vez em quando cobre tudo. E aí, quando esse profissional qualificado, né, estruturado chega, ele oferece o continente. Então, faz essa transferência, oferece um barquinho para fazer essa transferência do paciente de lá daquela ilha insegura para cá.
atravessa essas águas brabas, né? Então, claro, tem todo esse trabalho de atravessar as águas, mas chegou aqui, aqui é um lugar seguro. O continente é um lugar seguro. Que pela primeira vez você vai dizer, nossa, aqui eu tenho um lugar que eu não sou julgado. Que eu não sou, sabe, essa pessoa que me olha assim e dizer, ó, não pertence mais, sabe? Então, e quando você se sente seguro nesse continente em terra firme, né? É ali a hora que você diz, nossa, aqui eu posso relaxar, sabe? Aí entra uma cena assim, muito marcante, porque depois que o Chan ajuda ele a fazer tudo isso, né? Chega um dia assim que o Chan diz, agora ele já tem estrutura para eu fazer a contra-transferência, ou seja, devolver para ele tudo isso de uma forma já estruturada para ele lidar. E aí é a hora que o Chan chega na frente dele e fala assim, ó, não é culpa sua. E ele, ok, I know, yeah. Aí ele olha, sustenta ali, né, fala, não é culpa sua. Aí o Will já fica, ok, I know, né. E ele vai mais perto, assim, né, ele vai chegando, ele olha dentro do olho e fala, não é culpa sua. Ou seja, ele já sabia o caminho, ele foi lá no ponto, chave, assim, ele falou, não é culpa sua, não é sua culpa, não é sua culpa, não é sua culpa. E ele vai até aquele lugar atingir o alvo, e aí o Will começa, né, e aí começa a chorar, e aí é a hora que ele acolhe, e ali, gente, o Will se deixa ser tocado emocionalmente pela primeira vez, ele se mostra sem toda aquela couraça, sem todos os medos, né? Sem esse apego evitativo. E ele recebe o quê? Um abraço, um acolhimento, um amor, um afeto, né? Ali é quando o intelecto dele, onde ele se segurou tanto tempo, que era a única coisa que ele tinha para se defender, era como se fosse, sabe, o escudo e a espada dele, era o intelecto dele, né? A violência, ele era muito, né, violento ali, muito agressivo, né? Porque era o escudo dele. Ali foi a primeira vez que ele se deixa. Nem a namorada, que ele era apaixonado, conseguiu chegar nesse lugar. Por quê? Porque ela não tinha essa estrutura, ela não tinha esse conhecimento. Por isso que eu digo, a escolha do profissional é muito importante. Porque se ela soubesse, se ela tivesse uma estrutura psicológica, terapêutica boa, ela poderia ter conduzido isso de forma até muito mais suave, porque ele estava apaixonado por ela e ela por ele. Mas ela não tinha esse recurso, como ela não tinha, né, o profissional conduziu, né. Então ali foi interessante, porque aí ele baixa esse intelecto que ele se defendeu por tanto tempo, usou de couraça, e ele se rende ao afeto, né, daquele profissional ali. É quando a couraça toda cai, né, ele se desarma, e ali sim é a hora que ele entende, dá para ter vínculos confiáveis, né, eu posso ter esse vínculo, não importa o outro lado, pode ser que a pessoa não mereça, pode ser que a pessoa não saiba o que fazer com isso, mas eu sei. E é esse que é o ponto, né? Ali, ó, antes todo mundo fora era uma ameaça para o Will, né? E ali chega uma hora que ele diz, não, essa ameaça que tá do lado de fora, ela não me atinge se eu estiver nesse meu lugar seguro. E aqui é uma virada de chave muito interessante, e é o que a gente chama, né, terapeuticamente, de cura. Então, cura o problema acaba? Não. O Will deixou de ter aquela infância, aquela história? Não. O Will, não, minha gente, não muda nada. O que muda é a estrutura interna com que você lida com tudo isso. A isso nós chamamos cura. Quando você tem recursos internos para lidar com toda essa demanda externa que antes você não sabia lidar. E aí tudo deixa de ser um mega problema, porque você tem estrutura, né? Então é muito interessante, né? O que esse filme ensina pra gente, assim, entre né, ansiedade e o vínculo seguro, né? Ansiedade, né, na raiz mesmo, é a dificuldade de confiar, é a dificuldade de a gente se sentir seguro, é a dificuldade de criar vínculos, né, de ter esse apego seguro.
Isso é ansiedade, minha gente. Não tem nada a ver com calma, nada a ver com nóia. Ai, que eu tô muito ansiosa, que eu tô muito agitada. Isso tudo, minha gente, é uma lavagem cerebral que essas mídias sociais têm feito na gente, tá? Não tem nada a ver essa coisa que o povo prega aí de ansiedade. Nada, 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 nada. Isso é estilo de vida. Não tem nada a ver. Se você come uma comida ruim, é óbvio que você tem uma digestão ruim, é lógico que você vai deixar seu corpo ruim. Então é mais ou menos isso. A gente consome um monte de coisa ruim e a gente chama isso de ansiedade. Não. Ansiedade é uma estrutura psíquica. Não tem nada a ver com essa coisa externa, superficial, tá? Então, olha, a ansiedade na raiz é essa dificuldade, que eu falei pra você, de criar esses vínculos, né? De confiar, de se sentir em um lugar interno seguro. Esse é o primeiro ponto. A gente acha que a ansiedade é pensar demais. E olha, a loucura que a gente vê por aí, a ansiedade é excesso de futuro. Você tá muito no futuro. Minha gente, não pode ter coisa mais idiota no mundo. E assim, não é nada disso. Não tem nada a ver com pensar demais, não tem nada a ver com mente muito acelerada. Isso aí você tem que resolver. Vai meditar, vai se acalmar, vai pro meio do mato, vai aprender a técnica aqui para manusear melhor o cérebro. Ou seja, seu cérebro está cheio de estímulos, está assistindo televisão demais, vídeo associado demais, ou seja, tem excessos aí. Isso aí não é ansiedade, minha gente. Isso não é ansiedade. Isso aí são estímulos. Estímulos, tá? Primeiro ponto. A ansiedade é esse negócio de eu sinto demais, né? Ai, sou uma pessoa muito sensitiva, muito empática. Tudo isso são discursinhos. Que assim, aí se você chega num profissional, num terapeuta ali que é meia boca, ele vai receber isso aí, vai te convencer de que esse é teu problema, você vai pegar uma piolinha e pronto, tá resolvida a tua ansiedade. Minha gente, assim, o buraco é mais embaixo. Um comprimidinho não vai te dar uma segurança interna. Ele pode te ajudar, né? Se você tá no meio do caos, o comprimido existe exatamente para dar uma parada nisso. Mas como é que você sai de lá? Porque o comprimido não te tira. Ele ajuda a parar esse ladeira abaixo, mas ele não te tira de lá, tá? Então, a gente precisa, né, realmente achar um lugar seguro dentro de nós. E esse lugar seguro dentro de você, você precisa ser conduzido para chegar nesse lugar. Então, condução externa, né? Você vai andar, mas alguém de fora vai te conduzir. Então, esse é a grande mensagem desse filme. Esse filme é de uma riqueza, minha gente, de uma riqueza, como eu já falei, ele saiu, né? Comentários e análise em tudo quanto na época, né? Os livros e revistas e tudo, na época, assim, elogiaram muito, ele realmente tem um contexto muito bonito. Muito bem conduzido, de forma leve, né, de forma bem didática. Então, assim, é uma riqueza. Eu espero que vocês assistam, que vocês, assim, internalizem bem isso aí, porque, assim, só de assistir aquele filme, você já ganha, sabe, um avanço danado no seu processo terapêutico, se você estiver aberto a ver onde está a tua coraça, onde está teu apego evitativo, né? Se você já começa a ver isso, você já vai, né, levar isso para a terapia. Se você vê que isso não é acolhido lá, você está no lugar errado. Então você já procura outro profissional, né? Você já começa a ver a necessidade desse investimento em você, porque se você não faz esse investimento em você, o que vai acontecer? Você vai ter que ter um investimento muito mais alto cuidando de saúde no futuro, cuidando de, sabe, toda endividada, porque tem as compensações, a gente sabe disso, né? Relacionamentos que não tem preço quando a gente perde, né? Enfim, às vezes a gente perde até, enfim, é muita coisa, tem muito prejuízo aí. Então eu sei que às vezes a gente liga dinheiro, não é dinheiro, a gente sabe muito bem o valor que tem você viver em paz. Qual é o valor disso, minha gente? Sabe? Não tem preço não, isso tem um valor inestimável, né? Você viver seguro, tranquilo, esse valor realmente, ele não pode ser mensurado em cédulas. E eu espero que vocês captem isso e cuidem, porque não existe amanhã. Se você olhar no relógio, só existe agora. Tic,